a função biológica do patológico. Isso é muito interessante, tá? O que já me remete a um filme muito bom, visto há alguns anos por mim, que é um filme que trata sobre a vida do Van Gogh, aquele famoso pintor que morreu pobre, né? Praticamente sem um tostão, e logo após a morte seus quadros passaram a valer milhões, né? O filme foi brilhantemente interpretado pelo William Dafoe. É a história de vida de um homem muito interessante, né? O que exprime, né, o que seria esse patológico, né? Existem várias cenas no filme, várias falas que são marcantes, que apontam para a eternidade. Inclusive tem uma cena onde o Van Gogh fala, né, não me interessa mais nada aqui desse mundo e a relação com as pessoas, só estou interessado em minha relação com a eternidade. Quer dizer, você atinge um ponto no qual você percebe, né, que esse mundo não está entendendo o que você está exprimindo, né? O mundo não compreendeu a sua ideia, né? E por não ter compreendido, por causa de uma inércia mental enorme, o mundo descarta, fala que você é doido, te persegue, te xinga, te ignora. Só que o mundo realmente não entendeu o que você percebeu, né? Não entendeu mesmo a sua forma de expressão. Esse é o drama dos gênios, né? Dos grandes gênios da história da humanidade. Sejam eles artistas, pensadores, cientistas, inventores, grandes estadistas, líderes e pessoas do tipo. Então, a gente vai falar um pouco sobre qual é a finalidade dessas pessoas existirem aqui no nosso plano. Bom, primeira coisa, né? Como é que você encara a doença e a morte? A imensa maioria vai ver isso como um fracasso, né? Uma coisa inevitável, mas é um fracasso, né? Que acaba acontecendo de vez em quando. A pessoa foge, tem um pavor da morte, né? Da doença, de ser vista como um imbecil pelos outros. A pessoa tem uma neurose, né, de certa forma, uma doença em querer passar uma imagem social para os outros, né? E daí ela acaba se tornando sempre escravo dos outros, né? A pessoa é sempre uma escrava do contexto. Se ela tem um nível de consciência no qual ela está só pensando em sua imagem, né? Se você só está pensando no que o outro vai achar de você, você vai você deu o poder de determinar sua vida para o ambiente. E o ambiente, o contexto, é uma massa amorfa, né? Quer dizer, você está abdicando da única coisa que te torna humano, né? Você está prostituindo o seu espírito ao fazer isso. E eu já observei isso ao vivo em cores, no ambiente de trabalho, quando eu tentei fazer coisas transformadoras lá no ambiente, né? Uma oportunidade única que eu ofereci para o lugar, né, onde eu estava trabalhando. Eu tinha projetos, né, coisas em mente muito bem estruturadas. Eu estava disposto a falar exaustivamente, a explicar, né, e ninguém teve o menor interesse, né? O que me levou a perceber que estar muito à frente do mundo, né, do ambiente, faz com que esse ambiente não consiga perceber as coisas fantásticas, né, que você apresenta. Mesmo que você faça tudo bem construído, né? O mundo não consegue, né? Porque o mundo não quer, no fundo, evoluir. O mundo não quer resolver os seus problemas. Ele quer, mas não quer. Mas na hora do vamos ver, o mundo demonstra que não quer. Isso eu percebi, né? Por isso eu tenho certeza do que eu estou falando, porque eu passei por essa experiência em vida. Eu percebo o fenômeno em sua profundidade. Eu vivenciei muitos dos fenômenos que são abordados aqui, revelados nesse tratado. Muito mais por vivência do que por estudo, por processo de pensamento.
Então, assim, é uma questão de você ter passado pela situação. Daí você vai entender, né, o que o outro está tentando te passar. Não adianta se argumentar e explicar. Se o cara não passou por uma experiência profunda, não expandiu sua consciência, não tem uma percepção mais profunda da realidade, ele não vai entender, ele não vai te apoiar, ele não vai caminhar na direção correta, né? Então, isso é uma coisa muito interessante, né? E, na verdade, pobre dos que rejeitam essas coisas maravilhosas e continuam levando suas vidas de ogro, porque essas pessoas estão continuamente se sabotando, se jogando em buracos e saindo, e daí ficam lamentando por que a vida é assim, né? Eles falam que querem uma coisa, querem que as coisas melhorem, mas quando apresenta alguém uma proposta de realmente começar o início de um processo criativo de solução, elas fogem, né? Como o diabo foge da cruz. Então a humanidade, né, é uma coisa muito engraçada, né? Porque assim, eu falo que as coisas que eu coloco aqui são para o futuro, né? A gente vai ter que passar por um processo de destruição sem igual, na forma, não na substância, porque a substância é indestrutível, mas a gente vai ter que passar por isso porque o ser humano é muito teimoso. Ele quer ver mesmo se o materialismo, se as coisas do intelecto, né, buscar os interesses, não dá para você evoluir estando preso a essas coisas, né? O cara quer tentar, mas não dá para eu melhorar sem dor, exercendo meus egoísmos, ficando preso, sendo estático, né? Não dá para eu me movimentar sendo estático, né? Quer dizer, você tem que ser dinâmico, né? O dinamismo é movimento. Não, mas não dá para me movimentar ficando parado interiormente? Não dá, né, meu querido? Não dá. Mas assim, a pessoa quer insistir, o cara quer acreditar nisso, né? As pessoas gostam de fantasiar. A gente vive uma era, né, atualmente, do última investida do intelecto contra as coisas do espírito, né? Tanto que hoje em dia as pessoas fantasiam das formas mais espalhafatosas possíveis, né? As pessoas são surtadas, né? A gente vive paralelamente à era dos surtos, à era da hipocrisia, a era dos desentendimentos, porque a pessoa está... É como se fosse a última investida, né, do antissistema, antes do sistema, das forças do sistema começarem a ter predominância, pela primeira vez na história humana. Bom, tem muita coisa por trás disso, né? Eu não vou me alongar, mas voltando aqui à questão, o ponto é que a gente precisa perceber doença e morte como de uma maneira mais profunda, né? Doença e morte, elas são coisas muito boas se a gente perceber que elas possuem uma função. E essa função é renovadora, né? Doença e morte não são castigos de Deus, né? Ou não são coisas que vêm ao acaso, é simplesmente assim porque por acaso surgiu, né? E a gente tem que conviver com isso. Não tem isso. Existe um telefinalismo, né, que aponta também para uma função para cada coisa que existe no mundo, seja ela boa ou ruim, né? Boa e ruim aparentemente, né, diga-se de passagem. Então, olha só, se a gente perceber a função renovadora da doença durante a vida orgânica e da morte quando a gente passa por uma forma de existência para outra momentaneamente, a gente vai começar a ter menos medo dessa morte, né, da doença. A gente vai aceitar melhor e aceitando melhor a gente começa a vencer essas coisas. Para o Balde, vencer a morte não é imortalizar esse corpo que naturalmente vai se desordenar, né, segundo a lei da termodinâmica, né? Você tentar imortalizar a gama é a maior besteira, né? Você só deve ver como natural os processos de deterioração, porque eles apontam para renascimento, né? Uma expansão cada vez maior do aspecto alfa, né? A expansão da consciência. Então isso é uma coisa, né, que a gente precisa
ter em mente aqui. Isso é muito importante. Esse livro, né, toda a obra de Ubaldi, nos faz ver a vida de uma maneira totalmente diferente. Ele é muito poético, né, é muito bonito. Eu nunca encontrei uma pessoa que conseguisse exprimir de forma lógica, científica até, musical, coisas tão profundas que dizem respeito à vida de todos nós, né? Eu ainda não entendo como as pessoas acham Ubaldi distante, né? Sendo que ele é o sujeito que vai mais próximo da vida real, né? Ele é o que toca mais nas coisas do cotidiano, né? É universal. E ao mesmo tempo ele consegue concatenar isso, né? Começar a construir pontos para o cientista ter condições de avançar em seus estudos. Então, na verdade, a única coisa para mim que justifica uma pessoa não estar em contato e não se encantar e não querer ir cada vez mais a fundo na obra de Ubaldi e em sua vida, é porque a pessoa ainda não atingiu aquela maturação interior, né, pelo qual o autor, né, o místico da Úmbria, passou. Porque não tem, assim, ontem mesmo a gente fez aqui o Evangelho no Lar, né, ontem estou falando aqui hoje dia 19 de agosto, né, agora deve ser janeiro, né, mas ontem a gente fez aqui o Evangelho no Lar, eu decidi ler um trecho do Deus e o Universo, né. Nossa, eu fiquei bouleversé, como diriam os franceses, né? Até minha esposa, que ainda não conhece a obra a fundo, né? Nunca pegou os livros para ler, ela ficou encantada, né? De tão bonito que de tão bonito que o Ubaldi escrevia as coisas, né? Eu acho que o Ubaldi é o sujeito que elevou a capacidade de expressão literária para o máximo possível, né? Não existe capacidade de se exprimir tão belamente no campo das artes, né, da literatura, quanto o Ubaldi conseguiu fazer. Daí para frente você vai ter que se exprimir de outra forma que não tem mais jeito, né? É como se o Ubaldi tivesse levado a orquestração das palavras ao grau máximo possível, dentre o possível nesse campo, né? É uma coisa fantástica, né? E quem não percebe está vendo aqui, né? O Olivia está doidão, né? Ele quer passar a mania dele para os outros, né? Não é isso, é que você não está enxergando, meu chapa. Você não está. O dia que você enxergar, né? Perceber, ver aquelas palavras, o poder perfurador que elas têm na sua alma, né? Daí você vai entender, né? Só que enquanto isso não se der, você vai falar, o cara puxou uns fumos fortes aí, ele tá querendo, é uma mania, né? Vai passar. Os caras acham que vai passar. Não passa não. Agora daqui para o resto da eternidade é assim, né? Já pode até mudar a forma, né? Eu posso me manifestar menos num ambiente ou outro, porque um ambiente é de ogro, tipo, assim, um ambiente que eu trabalho, né? Eu não posso me manifestar tanto essas coisas maravilhosas. Então eu encolho um pouco, né? Me encolho na aparência. Não quer dizer que a minha atividade não tenha se intensificado, né? O que pode dar uma ideia para os outros de que, agora ele aprendeu que não pode avançar nessas coisas. Não, eu estou avançando muito mais do que antes. Só que agora eu estou fazendo menos barulho porque vocês não têm um mínimo grau de consciência para perceber as maravilhas que eu estou apresentando, que poderiam transformar a educação, né, nesse planeta inteiro. E por tabela toda a humanidade. Então isso é uma coisa, né, que infelizmente, né, as pessoas, né, a mente racional vai interpretar como arrogância, né? Então é engraçado como as coisas são invertidas nesse mundo, né? Os mais humildes são vistos como arrogantes e os caras que são arrogantes, eles exercem uma pseudo-humildade, né, muito gostosa, e fica todo mundo acariciando uma pseudo-humildade do outro, como se fosse um sistema de mútuos, né, de trocas de artificialidades que não levam a lugar algum. Eu acho isso também muito curioso na humanidade, né?
E eu não posso fazer muito a não ser ir difundindo essas ideias aqui, né, orquestrando essas apresentações de modo a fazer algumas pessoas já sedentas começarem a ter uma ideia do que eu realmente quero dizer. Que de tão profundo que é, demora uma vida inteira, né, para a pessoa entender o que está sendo passado, de tão profundo. Esse, inclusive, é a questão desse tratado aqui, a grande síntese, né? Bom, voltando aqui à nossa questão, né? Então, assim, se eu fosse passar uma mensagem para vocês, é a seguinte: gente, começa a ver a doença e a morte de uma maneira mais profunda, né? Senão, vocês vão sempre, né, ter pitis na vida de vocês, vocês vão sempre estar surtando a todos os momentos. Vocês vão ser sempre reféns do meio. Não, vocês nunca vão determinar suas vidas. Vocês nunca vão conseguir fazer nada de realmente libertador, né? E isso vai trazer muitos arrependimentos. Então vamos sair desse estado de consciência baixa e começar a dar um salto de fé nesses abismos, né? Esses abismos desconhecidos, mas também renovadores, cheios de possibilidades. Façamos isso que a vida melhora. E isso é o que esses patológicos, né, fizeram. O mundo, não os compreendendo, quer trazer eles para o seu nível. E fazendo isso, eles cometem uma violência tremenda contra os desígnios da lei de Deus. Bom, no próximo slide a gente vai continuar ainda falando um pouco mais sobre doença e morte. Tema muito interessante aqui em nosso estudo, especialmente desse capítulo. A gente se vê lá. Saudações fraternas a todos.